Bom, para nós falar hoje de geometria analítica, eu vou apresentar para vocês o sistema cartesiano ortogonal. O sistema cartesiano ortogonal são duas semirretas, o eixo do x e o eixo do y, o eixo dos y. Este eixo aqui do y é o eixo das ordenadas. E esse do x é o eixo das abscissas, ou abscissas, para lembrar que é o x. Se eu falar dos dois juntos, eu estarei falando do eixo, os eixos coordenados. Então, eixo ordenadas, eixo das abscissas, eixo das coordenadas. Também posso ter um valor aqui, por exemplo, vou botar aqui 2 e 1 aqui. Chamar de ponto A. O x é sempre o primeiro e o y é o segundo. Então esse é um ponto que tem coordenada onde o x vale 1 e o y vale 2. E assim está identificado um ponto. Então esse ponto 1, 2 que eu coloquei aí para exemplificar, né? O 1 é o valor da abscissa. O 2 é o valor da ordenada. E ambos, se eu falar dos dois, são as coordenadas do ponto. Então, coordenadas. Coordenadas porque tem uma ordem, o x e depois o y. Então, as coordenadas se eu estiver falando dos dois. Abscissa se eu estivesse falando só do x e ordenada se eu estiver falando do y. O valor das coordenadas do ponto. Que também pode ser chamado de par ordenado. Este aqui é um par ordenado. Esse ponto é um par ordenado. É um par ordenado, tem uma ordem, tem o x e o y. Ou as coordenadas do ponto é 1 e 2. O par ordenado 1 e 2. Tá? Temos aqui também que falar mais uma coisa, que aqui nós temos quadrantes, sendo que esse setor aqui é o primeiro quadrante. Aqui é o segundo quadrante. Aqui embaixo é o terceiro quadrante, quarto quadrante. Então esta é a ordem, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Vamos colocar agora uns pontinhos, né, nas suas posições. Eu vou dar uns pontinhos e vou botar nas posições. Reparem bem esses pontinhos, então eu quero colocar eles aqui. Suas coordenadas estão aqui. O ponto A é 2 para o x e 1 para o y. Ora, 2 para o x, aqui é 2. Tentarei aqui 1 e 2 e 1 mais ou menos aqui. Então, o ponto A, vou botar em preto, é esse ponto aqui. O ponto B, 3 para o x e 0 para o y. 3 para o x aqui, 3 é aqui o x. E a altura 0, então está em cima do próprio eixo aqui. Então o ponto B está bem em cima do eixo aqui. Sim, porque a altura aqui é 0. O C, 0 para o x, ora 0 é aqui. E 1 para o y, altura 1, está aqui. Então este é o ponto C. Vamos botar em preto aqui, ponto C. Esse pontinho aqui. D, menos 2 e 1. Menos 2 é para cá, menos 1, menos 2 e 1. A altura 1 para o y. Tá desse lado de cá e a altura 1 positivo. Tá aqui o pontinho. Então tá aqui o ponto D. D tá feito. O ponto E é menos 3 para o x e altura 0. Menos 3 é aqui. A altura 0 quer dizer que está em cima do eixo. Então está aqui.
Este é o ponto E. E finalmente, acho que já está bem esclarecido, né? Menos 1 para o x e menos 2. Menos 1 para o x. Menos 1 para o x. E menos 2 é para baixo aqui. Tá aqui. Esse é o ponto F, então. Então aqui o A, por exemplo, está no primeiro quadrante. O D está no segundo quadrante. O B, o C, ele não está nem no primeiro nem no segundo. Ele está bem em cima da linha, assim, do eixo, né? Então ele está entre os dois, tá, pessoal? Então aqui é o primeiro quadrante. Segundo quadrante. Terceiro quadrante e quarto quadrante. Então tá aí posição de pontos, né, no sistema cartesiano ortogonal, né? Quero falar agora para vocês de como se calcula a distância entre dois pontos. Aqui o ponto A e aqui o ponto B. O ponto A tem o XA e o YA. E o ponto B tem o XB e o YB. E XA e YA tem a sua abscissa e sua ordenada. Bom, feito isso, eu quero chamar a atenção de vocês para um triângulo que eu vou enxergar aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui. E aí nós temos que esse pedacinho aqui do triângulo, é o y de cima menos o y de baixo. O y grande menos o y pequeno. E este aqui embaixo também é o lado do triângulo, é xb menos xa. E isso aqui é a distância do ponto A até o ponto B. Então tá aí um triângulo retângulo que a gente pode pensar em Pitágoras. Como é que se usa Pitágoras, então? Eu já desenhei aqui embaixo, né, o triângulo. Passei a limpo aqui, pegando só o que interessa, o cateto, o outro cateto. E aqui tá o triângulozinho onde Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Só que a hipotenusa é a distância de AB, então eu posso colocar da mesma forma. Distância de AB ao quadrado é lado ao quadrado, que é esse lado de cá, xb menos xa ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, yb menos ya ao quadrado. Eu posso passar esse 2 para o outro lado em forma de raiz, vai ficar que a distância de A até B é igual a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Tá aí, esta fórmula que eu deduzi por Pitágoras fornece a distância de dois pontos. Vamos fazer alguns exercícios. Bom, determine a distância do ponto A até o ponto B. Qual é a formulazinha? Distância de A até B é a raiz de xa menos xb ao quadrado, ou xb menos xa, tanto faz aqui, pessoal. Ya menos yb ao quadrado. Então, distância de A até B é raiz de xa, tá aqui, xa, ya, xb e yb. xa menos 1 menos xb menos 3 ao quadrado mais ya 4 menos 2 ao quadrado. Então, a distância do ponto A até o ponto B é raiz de menos 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado.
Distância de A até B é raiz de 16, que é 4 ao quadrado, mais 4. Distância de A até B é raiz de 20. Melhorando essa resposta, dá para fatorar o 20, dá por 2, dá 10, dá por 2, dá 5, dá 5, dá 5, dá 1. Tem 2 aqui que dá para tirar, né? A raiz de 2 ao quadrado vezes 5. Corta esse 2 com esse 2, 2 raiz de 5. Distância de A até B, 2 raiz de 5. Sabe-se que o ponto P é equidistante dos pontos A e B. Calcule a abscissa A do ponto P. Quer dizer que esse ponto aqui tem a mesma distância desses dois. Eu vou fazer aqui simbolicamente o ponto P. Botar A2 e o ponto P, né? Ponto A, ponto B. Botei simbolicamente aqui, nem fiz os gráficos cartesianos. B, os eixos cartesianos, pessoal, são os eixos ortogonais X e Y aqui, tá, pessoal? São eixos cartesianos também chamados X e Y. Então, esses aqui são eixos ortogonais, também chamados de eixos cartesianos. Sistema de eixos cartesianos. Bom, aí eu sei que a distância do ponto P até A e a distância do ponto P até B são iguais porque eles são equidistantes. Então, a distância de P até A tem que ser igual à distância de P até B. Está falando que são equidistantes. Mas o que é a distância de pontos para nós? A gente já tinha visto, né? Que é raiz XP primeiro menos XA ao quadrado mais YP menos YA ao quadrado. Sempre coloca P menos A. E do outro lado, raiz XP menos XB ao quadrado mais YP menos YB ao quadrado. Para acabar com essas raízes, a gente eleva os dois lados ao quadrado. Eleva ao quadrado. As raízes foram cortadas. Então, agora eu vou copiar tudo de novo, sem raiz. XP menos XA. A gente procura escrever na mesma ordem aqui, né? Também o Y. P menos YA ao quadrado é igual a XP menos XB, sem raiz, mais YP menos YB, sem raiz. Agora vamos substituir cada coisa, né? Estou enxergando ali que o XP é A. E o XP, então bota A, que é o que a gente quer, menos o X do A. X do A, o X do A é 3. Quadrado. Mais YP é 2. Menos o Y do A. O Y do A é 1. Ao quadrado igual XP é A, XB é 2, mais YP é A, YP não é A, é 2, bobagem minha. Então 2 aqui. Sim, o YP é 2. O X aqui é A, o Y é 2. X e o valor do Y. Sempre colocando, né? Claro que o P
O A tem o dele, o B tem o dele. Vamos lá então. É 2. 2 menos o YB é 4. XB, YB é 4. Então 4 aqui. Resolvendo aqui produtos notáveis. Não sei se vocês viram meus vídeos de produtos notáveis. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6A, mais o quadrado do segundo, 9. É claro que se vocês não souberem produtos notáveis, vocês podem fazer daquele jeito. Que jeito? Vocês podem fazer daquele jeito. A menos 3 vezes A menos 3. Também dá certo. A vezes A quadrado. A vezes 3 menos 3A. 3 vezes A menos 3A. 3 vezes 3 mais 9. Então fica A quadrado menos 6A mais 9. E se vocês observarem bem, deu a mesma coisa usando produtos notáveis. Aqui dá mais 1 ao quadrado. 5, 2 menos 1 dá 1. Produtos notáveis de novo. Quadrado primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4A. Mais 4. Eu já dei vídeos de produtos notáveis, tá, pessoal? Dei uma olhadinha lá em Grinks, produtos notáveis no YouTube. Ou então vocês vão no meu site, o matemático, e dão uma olhadinha lá em matemática fundamental. Eu posso agora melhorar essa resposta passando tudo para o mesmo lado. Então vai dar A quadrado, este pula para cá, menos A quadrado, menos 6A, que é este. Agora o outro com A, esse aqui, passa para lá, mais 4A, mais 9, que é esse aqui. Agora eu vou copiar todos que não tem A, mais 1, que é esse aqui, menos 4, passa para cá, né? Este aqui, ó, menos 2 ao quadrado dá 4, positivo. Quando ele pula para cá, ele vira menos 4. Ele pula para o outro lado, ele fica menos. Este A com este A se cancela. 6 menos 6 mais 4 menos 2A. Aqui, menos 4 com menos 4 dá quanto? Dá menos 8. Menos 8 com esse 1, com esse 9, dá 1. Mais esse 1 dá 2. Mais 2, igual a 0. Menos 2A igual a menos 2. Multiplica por menos 1. 2A é 2. A igual a 2 sobre 2. A é 1. Feitinho a resposta aí, pessoal. Calcule a distância entre os dois pontos. Novamente, para praticar só, né, pessoal? Porque a gente já viu a distância do ponto A até o ponto B é raiz de XA primeiro menos XB. Primeiro a diferença de X mais YA menos YB. Eu procuro escrever na mesma ordem, não que seja obrigado, tá, pessoal? Mas é bom que daí organiza as ideias. Esse é o X do A, esse é o Y do A. Esse é o X do B, esse é o Y do B. Então, substituindo agora, distância do ponto A até o ponto B vai ser a raiz de X do A é menos 4. Menos X do B é 0. Mais Y do A é menos 2. Menos Y do B é 7 ao quadrado. Então, distância de A até B, raiz de menos 4 ao quadrado, mais menos 9 ao quadrado. Quanto é que é menos 4 ao quadrado? Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que o sinal também repete, vai dar 16 positivo. A mesma coisa com o outro, vai dar 81 positivo. Então, raiz de 16 mais 81. Se eu somar 16 com 81, 6, 7, 8, 97. Eu achei raiz de 97. A resposta pode ficar assim, A, B. Satisfatória, pessoal. Não creio que dê para fatorar.
não poderia faltar fração, né? Então calcule o comprimento do segmento AB. De novo a formulazinha, vamos botar fração, que eu não poderia deixar um de fora, de AB, distância do ponto AB, raiz de XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB também ao quadrado. Sabendo que esse é o XA, esse é o YA, esse é o XB, esse é o YB. Agora, substituindo distância de A até B, raiz de x de A é 1/2 menos x de B, 5 sobre 2 ao quadrado, mais y de A, menos 1/3, menos YB, é 1/3 positivo. Tudo ao quadrado. Tentando resolver agora, olha pessoal, estou notando que aqui está tudo sobre 2, então vai dar raiz de 1 menos 5 sobre 2, também ao quadrado, mais menos 1 sobre 3, porque é o mesmo. O mínimo de comum aqui nem precisa fazer no caso. Raiz de menos 4 sobre 2 ao quadrado, mais menos 2 sobre 3 ao quadrado. Que vai dar 4 por 2, dá 2, ao quadrado dá 4. Mais 4 sobre 9. Fazendo aquilo lá, né, vai dar raiz de 9, aqui é 1, né? 9 dividido por 1 dá 9, vezes 4, 36. 9 dividido por 9 dá 1, vezes 4, mais 4. Então, dá para separar aqui raiz de 36, é 40, sobre 9. Que é a mesma coisa que raiz de 40 sobre raiz de 3, de 9, quer dizer. Raiz de 9 que é 3. Então, vai dar raiz de 4 vezes 10, é um jeito de simplificar, sobre 3, que aqui raiz de 9. Aqui dá para separar raiz de 4, raiz de 10 sobre 3, que já está resolvido. E aí a raiz de 4 é 2, fica 2 raiz de 10 sobre 3. Calcule a distância dos pontos dados abaixo. Pessoal, eu estou vendo aqui que eu não chamei de AB, eu chamei de CD e tem raiz aqui. Não podia faltar um com um ponto com raiz também, que assusta muito o pessoal. Mas então eu vou colocar aqui a distância do ponto C ao D e não AB. É raiz de XC menos XD ao quadrado, XC. Vejam bem, agora eu escrevi o índice C e D para coincidir com os pontos. Mais y do C menos y do ponto D também ao quadrado. Fazendo a substituição, esse aqui é XC, YC, XD, YD. Então, substituindo distância de CD, raiz de XC é 2 raiz de 3, menos XD, 4 raiz de 3 ao quadrado, mais YC é 3, menos YD é 1 também ao quadrado. Melhorando aqui, né? Distância do ponto CD, dos pontos C até o D, é raiz de 2 raiz de 3 menos 4 raiz de 3 dá menos 2 raiz de 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Aqui vai dar raiz de menos 2 raiz de 3 vezes menos 2 raiz de 3, tentando desdobrar, né? Mais 4. Esse aqui é 4 e não tem muito o que pensar. Menos com menos dá mais. Então dá raiz de 4. 2 vezes 2, 4. E 4. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 é 4. Já está aqui o 4.
raiz de 9, por quê? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 raiz de 9, mais o 4. Então eu fiz menos 2 vezes menos 2 dá 4. Raiz de 3, raiz de 3, raiz de 9, raiz de 9. Então fazendo, né? 4 vezes 3, que é a raiz de 9, mais 4. Raiz de 4 vezes 3 é 12, mais 4. Raiz de 12 mais 4, 16. Raiz de 16 é 4. Então a resposta é 4, pessoal. A distância do ponto P até o ponto A é 3. Calcule o valor de A. Ok, foi dado aqui então. O nome dos pontos que eu dei é P e A, então a distância de PA é a raiz de XP primeiro, sugestão minha, menos XA ao quadrado. Mais agora é a vez do YP é menos YA também ao quadrado. A distância do ponto é 3, está dado ali, ó. Bota 3 aqui, igual a raiz de XP, tá aqui é XP e YP, XA, YA, deu. Então XP é A menos XA, que é 0 ao quadrado. Substituir aqui. Mais YP, que é 1, menos 2 também ao quadrado. Melhorando isso aqui, eu posso elevar ao quadrado, né, os dois lados aqui. Aqui. Bom, por que eu fiz isso? Porque daí eu posso cortar este 2 com essa raiz. Este não corta porque não tem raiz, ele vai ficar elevado, vai dar 9. Este vai sumir a raiz, vai ficar A ao quadrado, porque x, A menos 0 ao quadrado é A ao quadrado. Mais menos 1 ao quadrado. E a raiz sumiu, tá? Então vai dar 9 igual a A quadrado mais 1. Passa para cá. 9 menos 1 igual a A ao quadrado. Ora, A ao quadrado igual a 8. A pode ser mais ou menos raiz de 8. O que é raiz de 8, pessoal? Dando uma melhoradinha, é igual a mais ou menos raiz de 4 vezes 2. Separei em 4 porque o 4 eu sei que tem raiz exata. Então fica mais ou menos raiz de 4, raiz de 2. Então, mais ou menos 2 raiz de 2. Esse é o valor do A, então. Ele pode ser mais 2 ou menos 2. Prove que o triângulo cujos vértices são os pontos A, B e C é isósceles e calcule o seu perímetro. Pessoal, é o seguinte, para ver o que é um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles são 3 modalidades, né? Isósceles, equilátero e escaleno. O isósceles é que tem 2 lados iguais e um diferente. O equilátero tem todos os lados iguais. O escaleno tem 3 lados diferentes. Mas nós queremos um triângulo que tenha 2 lados iguais. Então eu não sei qual é o valor dos lados. Eu tenho que ver se esse triângulo é isósceles. Eu tenho que ver se 2 lados são iguais. Então eu vou fazer um triângulo qualquer aqui. Qualquer. Pronto. Tem A, tem B, tem C. Eu tenho que descobrir a distância de AB, distância de BC, distância de AC. E aí ver se 2 deles são iguais. E se forem iguais, então está provado que é isósceles. Vamos começar fazendo a distância de AC. Vou botar aqui então, distância de AB, quer dizer. Distância de A até B é raiz de XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Raiz x do A, aí eu tenho só copiar lá em cima, né? É 0, eu vou um pouquinho mais rápido, menos x do B, que é 3 ao quadrado, mais YA, que é 5, menos YB, que é menos 2 ao quadrado. Ó, o menos é o menos e o menos, menos 2. Aí fazendo isso aqui, raiz aqui vai dar 9, mais 5 mais 2 ao quadrado. Raiz de 9 mais 5, 7
ao quadrado. 7 ao quadrado dá 49, raiz de 9 mais 49. 49 com 9, somando, dá 9, 18, vai 1, 58. Raiz de 58. Tá aí. Então essa é a distância de A até B. Raiz de 58. Um deles está achado. Vamos ver os outros dois lados. Quais são os outros dois agora? Agora eu vou achar a distância de BC. Então, distância de B até C é raiz de XB menos XC quadrado mais YB menos YC quadrado. Fazendo XB, temos que olhar lá quem é o XB. X é 3, XC é menos 3, tudo isso ao quadrado. Não se esqueça que esse é o menos do menos e esse é o menos do número, mais, continuando, YB, que é menos 2, menos 2 ao quadrado. Resolvendo aqui, raiz de 3 mais 3 ao quadrado, mais menos 2 mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar zero. Então vai dar raiz de 6 ao quadrado, cortando 6. Distância de BC igual a 6. Então eu já tenho, né, distância de BC, que é 6, e eu também já sei a distância de A até B, que é raiz de 58. Olha, pessoal, agora eu tenho que achar mais um lado e ele tem que ser igual a um desses para que ele seja isósceles. Tá faltando achar distância de AC, esse aqui de baixo. Então, distância de A até C é raiz de XA menos XC ao quadrado mais YA menos YC ao quadrado. Substituindo, distância de A até C vai ser, de A tá aqui, raiz de x do A é 0 menos x do C, que é menos 3, ao quadrado. Ao quadrado tá aqui fora, pessoal. Esse aqui, sim, é porque é menos o 3. Esse parênteses é só para envolver ele, mais o quadrado do todo. Mais YA, 5, menos C, menos 2 ao quadrado. Vai dar a raiz de 9, aqui vai dar 9, menos com menos dá mais, 3 ao quadrado dá 9, mais 5 mais 2 ao quadrado. Continuando, raiz de 9 mais 7 ao quadrado. Raiz de 9 mais 49. Raiz de 58. Distância de A até C. Está aprovado, pessoal. Então, a distância de A até C é raiz de 58. Então, fechou. Tem dois lados que são iguais, é isósceles. E também pediu o perímetro. O perímetro é a soma dos lados. É 6 mais raiz de 58 mais raiz de 58. O perímetro é 6 mais 2 raiz de 58. Sim, que é 1, aqui é 1, né? Primeiro eu vou apresentar para vocês agora o ponto médio, pessoal. Eu vou chamar de M aqui. É um ponto que divide a distância ao meio. E aí aqui nós temos o X médio e o Y médio. Quer dizer que tem um ponto chamado A aqui, que tem XA e YA como coordenadas, e tem um ponto chamado B, que também é XB e YB. E o X médio aqui e o Y médio, se eu for fazer então, o X médio é só fazer a média dos dois X. Seria XA mais x do B sobre 2. E o y médio seria YA mais YB sobre 2. Tá aí como se acha o ponto médio
ponto médio de um segmento que divide o segmento ao meio aqui, então. Vamos fazer um exercício aplicando isso. Determine as coordenadas do ponto médio M do segmento AB, sendo dados A menos 1,4 e B 5,2. Então tá aí os pontos, né? O que nós vimos? Que x médio é xa mais x do B sobre 2. xa é menos 1 mais 5 sobre 2, que dá 4 sobre 2. X médio é 2. Tá aí o primeiro. Segundo, y médio é igual a y do A mais o y do B sobre 2. Ya é 4 mais 2 sobre 2, que é igual a 6 sobre 2. Y médio é 6 por 2, 3. Então, o ponto médio, que eu achei, né, vai ser 2 para o x e 3 para o y. Se eu for colocar aqui, temos aqui os extremos e aqui bem no meio o M. Então, aqui é o A, aqui é o B e o M é um ponto situado bem no meio aqui. Aí, ponto médio. Uma das extremidades de um segmento é o ponto A, 13,19. Sendo M menos 9,30 o ponto médio do segmento, calcular as coordenadas do ponto B, que é a outra extremidade do segmento. Então, aqui estamos, pessoal. Foi dado, aqui já está o desenho, né? Uma extremidade aqui foi dada pelo nosso texto, que é 13,19. Tentei fazer pelo menos. Parece um 19 aqui, né? É menos 9,30. E está pedindo a outra extremidade. Então, foi dado uma extremidade, foi dado o ponto médio e omitido aqui. Então, xb, yb é o que eu quero saber. Bom, mas segundo a nossa fórmula, né, que nós sabemos é que x médio é x de A mais x de B sobre 2. Quem é o x médio? O x médio está aqui. E o y médio é menos 9 igual a xa, que é xa y a, que é 13, mais xb, que é o que eu quero saber, sobre 2. Bom, aí eu já tenho tudo para achar um deles. Passa para o outro lado multiplicando, dá menos 9 vezes 2 igual a 13 mais x de b. Menos 18, passa para o outro lado, menos 13 x de b. Se eu fizer a soma, 18 com 13, 8, 9, 10, 11, vai 1, 31. Menos 31, já temos o xb. Agora, já achamos a metade, né? Vamos para o y. Y médio é igual a ya mais yb sobre 2. Y médio é 30, eu estou enxergando ali. 30 é igual a ya, que é 19. O yb, que é o que eu vou achar, sobre 2. Passa para o outro lado multiplicando, vai dar 30 vezes 2 igual a 19 mais yb. 60 menos 19 igual a yb. Se eu fizer 60 menos 19, 41. YB, 41. Ponto médio, então, né? Finalmente, podemos agora juntar as coordenadas. Ponto médio não, ponto B, falei errado.
ponto B, que é o que eu estava procurando, usei isso, né? É menos 31 para o x e 41 para o y. Aí. Dado ponto A, B e P, calcule a distância do ponto P ao ponto médio de AB. Então esse exercício, ele quer saber, tem aqui o ponto a reta AB, né? O ponto A e o ponto B. E ele quer saber qual é a distância desse ponto P até o ponto médio aqui. É óbvio que o ponto A e B vão me fornecer esse ponto médio e aí eu aplico a distância entre dois pontos. Então, inicialmente, eu vou calcular o ponto médio e depois eu vou continuar. Esse aqui é o 8 e o 6. Esse aqui é 3 e 5 e este é 1 e 3. Então, vamos calcular o ponto médio de AB. Então, x médio é xa mais xb sobre 2. X médio vai ser xa, quem é o xa é 1. Xb está lá em cima é 3 sobre 2. 1 mais 3, 4. Xm igual a 2. 4 dividido por 2 é 2, tá? Achamos a abscissa do ponto médio. Y médio é YA mais YB sobre 2. Y médio é o Y do A é 3 mais 5 sobre 2, que vai dar 6, 8 sobre 2. Y é 4. Então o ponto médio está encontrado. Ponto médio aqui é 2 para o x e 4 para o y. E nós queremos saber até o ponto P qual é a distância desse ponto que eu achei até o ponto P. Bom, agora é a distância entre dois pontos. Então, distância do M até P vai ser raiz de x do ponto médio menos x do ponto P ao quadrado mais y médio menos yp também ao quadrado. Substituindo, distância MP é raiz de xm, x do M eu estou enxergando é 2, menos o x do P que eu estou enxergando que é 8, mais y do M é 4, menos 6. Resolvendo, né, dá menos 6 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Menos 6 é 36, mais 4. Distância do ponto médio até P vai ser raiz de 40, que dá para dar uma melhoradinha, raiz de 4 vezes 10, que é a mesma coisa que raiz de 4, raiz de 10. Finalmente, raiz de 4 é 2 e raiz de 10 não é exata. A distância do ponto MP é 2 raiz de 10.